Cafezinho com Gibá, cafezinho com Gibá. Fala rapaziada, podcast do Giba tá na área. Você que ainda não conhece o canal, vai lá no YouTube, se inscreve, ativa o sininho, vai no Instagram também, segue a gente lá, podcast do Giba. Hoje estamos com uma entrevista bastante importante aqui para nossa região, não só para nossa região, também nacional. Vamos falar sobre o autismo com a psicóloga Jennifer Lobenvai. Faça favor, Jennifer, entra aí, vamos conversar. Boa tarde, Giba. Joia, quase que não sai, hein? Saiu. E aí, como é que você tá? Tudo bom. Graças a Deus. Convidei a Jennifer, graças a Deus ela aceitou o convite. Chamei a mulher veio, tá aqui, vamos bater esse papo. Você aí que quer entender do assunto, eu também sou meio leigo ainda, vou aprender aqui agora com a psicóloga. Você pode fazer sua pergunta e depois ela vai estar respondendo vocês, valeu? Chamei a mulher veio, tá aqui, a psicóloga de Mucuri, Jennifer Lobenvai, é isso mesmo? É isso mesmo. Explica pra gente quem é Jennifer. Jennifer é mãe atípica, não sei se já conhece essa palavra, a gente vai contar um pouquinho aí. Amém. Né? Mãe atípica, sou mãe de autista, meu filho é autista, tem 12 anos, casada, psicóloga há 18 anos, esse ano a gente completa 19 anos de profissão. Sim, seu filho tem 12 anos. 12 anos. Qual é o nome dele? Cauã. Alô, Cauã, aquele abraço, o nome do esposo, como é que é? Conta pra gente. Geriel Veiga. Conhecido, hein? O popular GG. Alô, GG, aquele abraço, tamo junto. Conta um pouco, você sempre quis ser psicóloga, como é que começou aí toda essa história aí, você nessa área de psicologia? Então, a gente entra para psicologia querendo ajudar as pessoas, de alguma forma, Sim. né? E aí, com o tempo, a gente, com 5 anos, meu filho tinha 5 anos, a gente descobriu, né, a questão do autismo. Sim. E antigamente falava síndrome de Asperger, mas hoje tudo é autismo, né? Já não se fala mais essa terminologia. E aí a gente foi investigando, até veio o laudo dele aos 10 anos para concluir e ser definitivo, porque tem que ter todo um cuidado aí. E aí a gente vai se especializando, vai atendendo criança, adolescentes, jovens, né, adultos autistas. Sim, você é especialista nessa área, no caso. Sou especialista em autismo. Mas você quis ser especialista nessa área pelo seu filho? Como é que foi o interesse maior? Foi esse? Como eu tinha, né? Uhum. É isso aí? Foi isso que aconteceu? Na época do final da faculdade, eu fui acompanhante terapêutica de uma autista, no CAPS, né? 24 horas. E eu já conhecia, né? Mas nunca imaginava que um dia eu teria um filho autista. Então, eu já fui acompanhante de uma autista. E alguns anos depois, com o meu filho, veio o interesse que a gente vai se especializando, vai buscando, vai estudando. E aí eu fui me especializando em autismo e nas técnicas, né, para trabalhar com essas crianças também. A gente vai conversar bastante a respeito disso aí, que nem eu falei no começo. Você que não entende, que quer entender melhor, a doutora vai estar aqui explicando. Fica à vontade para fazer a sua pergunta. Chamei a mulher veio, está aqui, a psicóloga Jennifer. Jennifer, esse nome é muito difícil. Jennifer Lobenvai. Lobenvai. Chamei a mulher veio, está aqui. Jennifer Lobenvai. Galera, tem um pessoal que nos patrocina aqui, a Itelecom, do nosso amigo Henry, Fabinho Júnior, nosso patrocinador oficial aí. Quero agradecer vocês. Também está nos patrocinando a Padaria Itabatã, do nosso amigo Gelson da Padaria. Muito obrigado pelo apoio. O Grêmio, do nosso amigo Cornélio. Alô, Cornélio, aquele abraço. Muito obrigado. Cornélio de futebol feminino. Você que está querendo bater aquele futebol, está querendo aprender. Eu sou Cornélio aí, um dos melhores professores que tem aqui na nossa região. E também a Net Center, do nosso amigo Vigílio. Alô, Vigílio, aquele abraço, tamo junto, obrigado pelo apoio, obrigado pelo carinho. Chamei a mulher veio, tá aqui, tamo de bate-papo. Queria te perguntar o seguinte, o que é o autismo e a importância de uma psicóloga na vida de um autista? Eu posso falar autista? Pode falar autista. Se estiver falando qualquer coisa de errado, você pode me corrigir. Que pode deixar que a gente vai aqui, vai aprendendo junto, que a gente está sempre em aprendizado, então, isso que é importante. Então conta pra gente o que é o autismo e a importância de ter uma psicóloga acompanhando. Então, o autismo, a gente fala hoje de transtorno do espectro autista.
O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a criança nasce com essa questão. Muitas pessoas confundem o autismo com doença. Sim. Mas o autismo não é uma doença. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Porque a doença, se a gente for imaginar, uma doença tem cura. Sim, sim. Né? Sim. Então, ela tem um prazo, ela diminui ali, né, a questão da probabilidade de a gente pensar num câncer, ela, né, tem cura. Sim. O autismo não tem cura, ele é uma condição permanente do ser humano que é autista. Sim, sim. Né? Por quê? Porque o autismo é uma questão genética e hereditária, com poucas porcentagens que a gente chama de ambientais. Sim, sim. Então, ela é hereditária? Ela é hereditária, genética e hereditária. Sério? Sério. Bom pra galera. Rapaz, tem me feito essa pergunta lá no grupo onde a gente participa. Giba, pergunta a ela se é hereditário, se vem de família, alguma coisa do tipo. Eu vou perguntar. Então, fica claro isso aí, né, pra gente? Exatamente. E aí vem muitas dúvidas em relação a isso, sim, porque é o seguinte, mas como eu, pai, eu, mãe, tenho um filho autista, mas eu não sou autista. Eu não me sinto autista, eu estudei, desenvolvi normal, trabalhei. Como que é isso? Sim. Né? Porque o que acontece? Eu gosto de explicar de uma forma bem simples. Então, por exemplo, precisa do pai e da mãe para formar crianças. Todos concordam com isso, sim, sim, certo? Então, se a gente pegar um pouquinho aqui da mãe, um pouquinho do pai, como é que forma? Um pouquinho com um pouquinho vira um pocão? Sim. Bem simples assim. Sim. Né? Então, o que acontece de acordo com a genética? Isso vai passando, sim, né, de pai, de mãe para filho. Só que, às vezes, a gente vai entrar aí em como que se faz o diagnóstico do autismo. Sim. Tá? Não adianta ir fazer um exame de cabeça para ver se meu filho é doido, se é autista. Não. Através dos sinais e sintomas do comportamento. Sim, sim. Então, a gente vai observar a criança, o jovem, o adolescente, o adulto, de acordo com o comportamento dele. Só que, muitas vezes, o pai e a mãe não correspondem, não tem todos os critérios dentro do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais para ficar determinado o diagnóstico de autismo. Eles não têm todos os critérios ali dentro do manual. Sim. Que é o DSM-5. DSM-5. DMS-5. Sim, sim. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Tem pais também que há essa descoberta aí para saber se o filho é autista ou não. Tem pais que ele prefere não acreditar, não é isso? Você já passou por esses casos assim? Tem como você contar pra gente? Tem pais que não quer acreditar e não quer de jeito maneira, não deixa entrar na cabeça. Como é que fica essa situação? Então, primeiro a gente precisa entender, né, que existe uma cultura aí de que vai no psicólogo, é doido. A gente precisa desconstruir isso, né? A gente precisa desconstruir, meu filho tem problema porque meu filho é autista. Precisa desconstruir isso, tá? E quando os pais não aceitam, né? Porque quando dentro daquele casal eles estão gerando uma criança ali, esperando 9 meses, existem uma série de expectativas construídas em cima daquela criança. Sim. Meu filho vai nascer, vai ser jogador de futebol, né? Vai ser médico, vai ser engenheiro, né? Mas tem uma série de expectativas em cima daquela criança. Sim. E aí, quando vem o diagnóstico e a possibilidade daquela criança não corresponder às expectativas dos pais, vem um processo de negação. Então, dentro desse processo de negação, não, meu filho não tem nada. Só que ao invés de ajudar a criança, atrapalha. Porque quanto mais rápido e mais cedo se faz o diagnóstico, a gente consegue trabalhar as habilidades para aquela criança se desenvolver e desenvolver as habilidades necessárias para, né, viver a vida de forma tranquila aí. A questão do que a gente está conversando aí, essa questão é uma pergunta bem popular, a questão dos parentes. Sou primo e casei com a prima, tem alguma coisa a ver? Eu sou parente de ciclano, casei. Conta também essa questão toda, doutora? Então, conversei sobre isso no Lar dos Idosos quinta-feira, né? Estive lá no Lar dos Idosos e aí a gente tem
a melhor idade, né? Sim. E aí eles trouxeram isso também, essa pergunta, porque tinha muito, né? Parente casando com parente, primo casava com primo. Hoje em dia a gente vê isso menos. Sim, sim. Eu imagino, né? Mas numa época, né, dos nossos avós, assim, tinha bastante. E o que acontece? Se a gente trouxe aqui que o autismo é genético, hereditário, como é que funciona se um primo tem essa genética e o outro primo também tem? Junta as duas genéticas que têm a propensão ali, alguns genes ali, para ficar determinado o autismo. Sim. Então, a gente vai encontrar aí um comportamento de sinais e sintomas As chances autistas. são maiores? São maiores. Se a mulher e o homem ali dentro daquela família tiver os genes autistas, sim. Entendi. A possibilidade é maior. Outra pergunta que eu queria fazer para a senhora aqui. A questão do ambiente, da poluição, da limpeza, essas coisas contam também, que eu estava dando uma pesquisada, eu vi alguma coisa a respeito disso. Conta também ou não? Não. Não tem nada a ver? Não. Quando a gente fala que o autismo é genético, hereditário e ambiental, que são questões ambientais. Só que essas questões ambientais, elas dizem a respeito da gestação. Sim. Então, por exemplo, se essa mãe usou drogas, apanhou, sofreu algum tipo de violência, tombos, né? Uma série de situações ambientais na gestação também pode causar, né, a criança vir a nascer com autismo, sim. Entendi. Chamei a mulher veio, estamos aqui de bate-papo, a doutora psicóloga Jennifer Lobenvai. Jennifer Lobenvai. Tá difícil sair aqui, viu, galera? Tem a galera que nos patrocina aí. A Centrotec, nosso amigo Adeilton, aquele abraço, muito obrigado aí pelo apoio. Você quer fazer seu curso aí, técnico de segurança, técnico de enfermagem, é só procurar ali na Avenida Minas Gerais. Tá nos patrocinando também Alex, da churrascaria Avance. Quer pegar aquele rango gostoso, só ali no Cidade Nova, na Avenida Brasil. E também a Termofrio, do nosso amigo Ricardo. Alô, Ricardo, aquele abraço. Muito obrigado pela moral. E também Fernando Gazinelli. Alô, Fernando. Obrigadão pelo apoio. Chamei a mulher veio, está aqui, estamos de bate-papo. Eu te perguntar por que o termo transtorno do espectro autista? Essa é uma questão, né, muito boa. A gente precisa entender a questão do que é o espectro, tá? Sim. Eu gosto de traçar um paralelo para ficar de forma psicóloga, sim, né? Fica à vontade. Sobre se a gente imaginar as cores do arco-íris, tá? Que inclusive fazem, né, um paralelo com essas cores do arco-íris aí. Que são, se a gente imaginar como se faz um arco-íris, se forma um arco-íris na natureza, primeiro chove e depois vem o sol. Sim. Não é assim? Sim. Então, quando a luz do sol passa aquelas gotículas de chuva, né, e a gente olha para o horizonte, o que a gente enxerga? A gente não enxerga o arco-íris? Sim. Então é a radiação, é a luz passando ali, né, para aquele momento ali da gotícula de chuva, que são, no momento depois que acaba a chuva, são várias. Sim. Então a gente tem uma variedade, uma diversidade dentro do espectro autista, que é a diversidade de níveis de sinais e sintomas para poder observar dentro do comportamento, para poder ver o diagnóstico autista. Sim, entendi. Bem explicado. Galera, quiser ficar à vontade, fica à vontade, na verdade, faça sua pergunta. A doutora está aqui para responder tudo. Valeu? Chamei a mulher veio, está aqui. Porque cada vez mais cresce essa questão do autismo. A gente não via muito falar. Aparentemente, parece que cada vez mais está crescendo. Sim, e vem até a história, né? O autismo é moda agora. Tem essas coisas também. A gente fala que essa frase, viu, cuidado, essa frase existe, né? Capacitista. Né? A gente fala muito essa palavra, que essa frase é capacitista. Por quê? Porque não é que agora existe muitos autistas. É porque com o desenvolvimento e evolução da ciência, vão sendo encontrados e determinados por escrito, né, sinais e sintomas para estar dentro dos critérios diagnósticos. Então, se a gente pensar alguns anos atrás, o autismo que a gente tem hoje como nível 1, antes era chamado de síndrome de Asperger. Hoje não existe mais, como eu disse aqui no começo, sim, né? Sim. Então, hoje é tudo nível 1, nível 2, nível 3. Por que
que hoje tem muito? Por causa da evolução da ciência, né? Dentro dos critérios diagnósticos, a gente tem aí o manual e consegue olhar e falar assim, não, isso é dentro do comportamento. E aí tem aquela história que também é uma frase capacitista que é, todo mundo é um pouco autista. Não é. Sim, né? sim. Então, hoje a gente tem possibilidades de diagnósticos melhores do que há muitos anos atrás. Sim. Né? Todo mundo sente alguns sinais, por exemplo, dos sintomas? Tem, mas da forma que o autista sente, não tem. Sim. Né? Diferente. É diferente. Então, não existe, né? Não existe um pouco autista. Ou você é autista ou você não é autista. E você vai nascer autista e vai morrer autista. Sim, não, como você falou, não tem cura. Não tem cura. É uma condição neurológica, é uma condição permanente. Mas o tempo faz melhorar, piorar? Como é que é a situação do tempo? Por exemplo, você vai sendo aí orientado, vai sendo tratado com uma psicóloga, conversando e tudo, até mesmo os pais. A tendência é melhorar ou não? Ou não tem uma melhora para o autista? Sim, tem sim. Com certeza tem. O que acontece? Quanto mais cedo for diagnosticado o transtorno do espectro autista na criança, quando se faz? A gente inicia esse rastreio do autismo a partir dos 18 meses. A gente já consegue fazer isso. Sim. 18 meses que a criança tem, porque a gente tem os marcos do desenvolvimento. Mas tem algum exame específico, sei lá, o sangue, alguma coisa? Não tem. Não tem. Nada assim. Não tem. A gente vai observar de acordo com os marcos do desenvolvimento. Quais são esses marcos do desenvolvimento? Andou com tantos meses, falou, sorriu, sentou, que é a questão do desenvolvimento mesmo. Sim, que a gente observa na criança, do dia a dia. Sim. Porque a gente fala, cada criança tem o tempo, não tem o tempo até um limite. Sim. Então, por exemplo, uma criança hoje de 2 anos, ela tem que estar falando aí no mínimo 200 palavras. Deu 2 anos e não está falando nada, a gente começa a investigar aí. Já é um sinal de alerta, vamos dizer assim. Ficar de olho. Sim. Então não está falando. É autismo? Não é por aí não. Existem outras diagnósticos aí quando a criança não fala, tá? Mas é um sinal. Aí a gente vai investigar outros. Então, a melhor forma e a melhor época de ter isso mais estabelecido é quando vai para a escola, na interação com as crianças, com outras crianças na escola. Tem mais dificuldade, no caso? Tem muito mais dificuldade. O autista, ele tem... Quais são os pontos, né, que a gente observa? O autismo são dificuldades em algumas habilidades. Habilidades na comunicação, habilidades na linguagem, dificuldade na interação social e movimentos repetitivos. Esses são os pontos... São os pontos chaves para a gente observar dentro do comportamento. Novamente? Dificuldade na comunicação, dificuldade na linguagem, comunicação, linguagem, interação social e movimentos repetitivos. Sim. Dentro desses, a gente vai observar dentro de cada um outros sinais. Então, na escola é o melhor momento para você estar avaliando seu filho. Exatamente, né? É o melhor momento. Contato com os colegas, a dificuldade, acredito que tem mais dificuldade. Né? Mas o autista, ele pode também ser um profissional também. Sim. Como qualquer outro. Sim, com certeza. Porque dentro do autismo, a gente tem um outro ponto aí que a gente chama de hiperfoco. Sim. Então, os autistas têm os hiperfocos. O que é isso? Quando você tem o foco, eu estou focada aqui nessa garrafa. Sim. Então, quando é um hiperfoco, é porque eu gosto muito daquilo e faço aquilo o tempo todo. Sim. Então, eu não me canso de estudar sobre aquilo. Então, eu vou me tornar um especialista naquele assunto. Sim. Então, vamos pensar aí que o autista gosta de questões objetivas. São mais voltados para matemática, tá? Para questão lógica. Então, ele vai saber fazer contas rápido. Enquanto você está lá pensando o que você vai colocar na calculadora, ele já fez. Né? Então, ele vai se especializar. Então, vai ser professor de matemática? Não, mas aí tem engenheiro. Né? Quantas diversidades aí para poder levar a questão da matemática. Sim. Nós encontramos aí na internet juízes, delegados, policiais, médicos, psicólogos,
Que tem um autismo. Autistas, Sim. né? Você tem algum nome de alguém conhecido aí que a galera conhece, famoso, que é autista? Sabe de me falar de alguém? Tipo, eu ouvi falar que Messi é autista. Então, é uma pergunta de milhões, acho que todo mundo quer saber. Então, veio essa história assim, essa questão, né, sobre o Messi ser autista, todo mundo reproduz essa fala, mas de acordo com os empresários dele, né, trouxeram que isso não foi confirmado, né, por eles. Sim, não foi confirmada essa questão do Messi ser autista. Então, eu pesquisei muito essa questão, que é algo que sempre vem, né? Mas tem uma pessoa que foi diagnosticado, tem atores internacionais aí que agora eu não vou lembrar, sou ruim de nome, viu, gente? Eu vi um bem de nome. Mas um deles que eu lembro muito é o Elon Musk. Elon Musk é autista. Então você vê uma pessoa inteligentíssima, né? Sim. Famosíssimo aí. E por quê? Ele tem o hiperfoco. Mas se você for perceber e ver vários vídeos do Elon Musk, ele traz uma comunicação diferente. A forma dele se comunicar é diferente, é mais direta, né? Às vezes ele não pensa para falar, que a gente fala que é a falta de filtro que o autista tem. Sim. Né? Então a gente vê muitas questões aí. É bom trazer você aqui, para muitas vezes a pessoa não entende e vê um autista, o menino está mais quieto, está mais assim, né? Tem alguns julgamentos fora do comum, né? Que o ser humano acaba fazendo. Eu tenho um colega, o Vitor, alô Vitor, aquele abraço. Ele falou, rapaz, eu sou o primeiro a assistir. O menino dele é autista, não sei o nome do filho dele, é autista. E ele leva lá no campo, o menino bem quieto, a gente brinca com ele e tudo. E assim, é bom trazer você aqui, que a galera fica sabendo melhor como que é os cuidados, como que pode ser. É uma pessoa normal, né? Como qualquer outra, pode ser um profissional como qualquer outra, só tem alguma dificuldade a mais. Né? Sim, dificuldade em algumas habilidades. Estou aqui vendo o computador, né, e estou lembrando o seguinte, eu fui falar com alguns alunos, né, no município, para explicar essa questão do autismo, né, e do autista em relação a não existir o bullying, né, com essas crianças. E aí o que eu trouxe para eles? Que o autismo é uma diferença nos computadores das pessoas. Então, por exemplo, cada computador não tem um processador diferente? Sim. Mas a função deles não é a mesma? Né? Os celulares, eles não têm, dentro deles não é diferente o processador dos celulares, enfim, a forma como ele funciona não é diferente? Sim. Mas a função é a mesma, de comunicação. Sim. Né? E é o que acontece dentro da mente do autista, tá? A função é a mesma, ele está ali para se comunicar, mas ele vai se comunicar e vai aprender, vai sentir e vai se expressar de uma maneira diferente. Sim. Então, ou seja, a pessoa autista, ela só tem uma maneira de interagir diferente. Sim. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, a questão da escola. Você acha que há a possibilidade, ou seria bom ou não, ter alguma coisa voltada para quem tem o autismo? Não, sei lá, vamos dizer uma matéria explicando, ou não? Você acha que seria meio complicado? Na escola, por exemplo, a pessoa entender que isso não é a doença, que o autismo, a pessoa que tem o autismo ele pode conviver tranquilo e calmo, só ter esses pontos diferentes. Ou não, seria uma ideia errada minha. Porque eu estava em casa pesquisando e falei, rapaz, será que se não tivesse como pessoa desde cedo já ser instruída, não só o autismo, como qualquer outro, como a pessoa que tem síndrome de Down. Eu tenho um sobrinho que tem síndrome de Down, o nome dele é Marquene. Alô, Marquene, aquele abraço, você tem 30 anos, 30, Camila? 28, vai fazer 28. Então as pessoas têm dificuldade no começo, há 28 anos atrás, quase ninguém conhecia. Sim. E assim, as pessoas até pensavam que se pegasse nele, pegava síndrome de Down. As pessoas não queriam encostar no meu sobrinho. Eu não coloco culpa nessa porque não tinha entendimento, ele não sabia. Eu lembro que meu sobrinho estava na porta de casa, ninguém queria encostar nele, que achava que ia pegar pelo fato de não conhecer. Será que na escola não deveria ter, vamos dizer, alguma matéria explicando a respeito disso ou não? É importante as escolas trabalharem não só a questão do autismo, da síndrome de Down, porque a gente tem outros tipos que a gente chama de deficiências ocultas, sim, né? Sim. Assim como o autismo é uma deficiência oculta. Porque você olha para a pessoa, você não sabe que ela é autista. Sim. Não é? O autismo não tem cara. Sim. Então, é importante trabalhar na escola a questão do bullying e o respeito às diferenças. Né? Porque se a gente for pensar, nós somos seres diversos.
né? Então, a diversidade é muito grande. Ninguém é igual a ninguém, Sim, né? sim. Os dedos da mão são diferentes. Sim. Então, é importante trabalhar na escola o respeito às pessoas, né? E essa questão do bullying, que hoje em dia é crime. Então, esse ano, né, eu quero parabenizar o Luiz, o Colégio Opção, Luiz Eduardo, né? Sim. E o Colégio Opção, que fez o convite. Então, eu estive lá falando com todos os alunos. Em Mucuri, né? E como que foi importante, porque teve uma participação muito grande dos próprios alunos, de perguntas, e muitos deles tinham amigos, parentes, primos, enfim, autistas. E cada um trouxe a sua contribuição. Então, assim, foi muito importante. Bom, isso é bom. Se pudesse ter isso em todas as escolas, Sim. um negócio bem agendado, um negócio bem certo, para ir um psicólogo, para explicar, quem entende o assunto. Até mesmo tem uma pessoa, você é mãe, né? Mas Sim. tem uma moça também que é mãe, que não é psicóloga também, que entende o assunto, né, doutora? Tem muita pessoa. Sim. Inclusive, tem uma colega minha, Thaís. Alô, Thaís, aquele abraço. Ela tem uma menina, tem a Letícia também, né, Camila? Que são mães de menina autista. Então, elas também entendem. É bom ter uma mãe para explicar também, né? Podia ter um projeto desse na escola, pelo menos é o que eu pensei, né? Deixa eu te perguntar, como o autismo ele é classificado? Ótimo, eu ia falar isso agora. Tava aqui esperando já. Chamei a mulher veio, tá aqui, Jennifer, fica à vontade. Então, o autismo é classificado em 3 níveis. Por isso, a importância da questão do termo espectro. Então, se a gente imaginar que o espectro é essa mesa aqui, tá? Eu posso caminhar... Não literalmente, viu, gente? Por favor, se tiver algum autista me assistindo, vão entender que eu vou andar aqui, não. Né? Se a gente puder localizar aqui essa garrafa, né? E em algum lugar dessa mesa ele vai poder transitar aqui, Sim. Né? Como se fosse uma sombra, assim. Então, existem 3 níveis para classificar o autismo. Sim. Então, o nível 1 de suporte é o nível que precisa de menos ajuda, menos auxílio, menos suporte. Sim. Que é aquele que eles falam assim, mas não tem cara de autista. Por favor, não falem isso, pelo amor de Deus. Né? Autismo não tem cara. Então, assim, é uma criança, é um adolescente que você olha e você fala assim, mas não tô vendo nada. Como assim autismo? Mas é porque tudo acontece dentro dele. As questões estão lá dentro dele, né? As dificuldades, as habilidades. Então, é o nível 1, tá? Então, de suporte. O nível 2, que antigamente era chamado também de nível moderado, né? É o nível de suporte 2 aí, que precisa de uma ajuda maior, que tem uma dificuldade maior na interação, na comunicação, evita de toda forma alguma mudança de rotina, não aguenta, Sim. tá? Então ele tem as dificuldades dele um pouco mais agravadas que o nível 1. Sim. Né? Então, todos esses níveis a gente pode trabalhar essas habilidades para desenvolver. Então, o nível 1, nível 2 e o nível 3, que é o que a gente chama um nível de muito suporte. Então, precisa, que a gente antigamente falava nível grave, né? Mas todos eles são graves, porque cada um tem suas dificuldades. Então, o nível 3 de suporte precisa de uma ajuda maior, tá? De pessoas. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande na fala. É uma criança, uma pessoa que quase não fala. Tem autistas de nível 3 que não falam de forma alguma, não desenvolveram a fala, mas se comunicam de outra maneira. Sim, sim. Né? Algumas se comunicam através de libras, outras se comunicam através de, que a gente chama de PECs, que são cartõezinhos para falar o que quer. Então, eu quero tomar banho, eu quero comer, estou com fome, né? Eu quero ir ao banheiro. Então, são figurinhas, cartõezinhos que você pode identificar, que ajuda muito os pais, tá? Isso a gente encontra na internet, são cartões que ensina a criança a apontar quando ela não desenvolve a fala, né? A linguagem, a comunicação. É o nível 3 suporte. O que dificulta? Eu gosto de falar assim que o autismo não é nunca o problema. Porque o autismo geralmente vem de mão dada com alguma comorbidade. O que são essas comorbidades? Seria um outro tipo de transtorno. Por exemplo, meu filho ele é autista e ele também tem TDAH, que é o transtorno da hiperatividade e déficit de atenção. Sim. Né?
que esse menino agitado e tudo. Então, sempre vem acompanhado. Estão lá, ó, de mãozinha dada. Sim. Tá? O seu, no caso, ele é 1, 2 ou... O meu filho é nível 1. Nível 1. De suporte, sim, autista e TDAH. Sim. Só que a hiperatividade dele não está no comportamento, na agitação, muitas vezes no corpo. Está mental. Sim. A agitação dele é mental. Então, caminha junto. Mas tem autista que desenvolve, aí antes de ser diagnosticado com autismo, desenvolve um grau de ansiedade elevado. Aí vem diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada, ou com depressão, ou é bipolar, até descobrir que pode ser todos eles, sim, sim, né? Tem também o transtorno de processamento sensorial, que a maioria dos autistas tem, que é uma questão sensorial, de roupa, de luz, de tudo. Sim, sim. Então, o autismo nunca vem sozinho. Ele sempre vem acompanhado de mais alguma coisa, quando não vem acompanhado de um déficit cognitivo, que é um atraso mental, né, que antigamente chamava de retardo mental, hoje não se chama mais, é atraso, né, déficit cognitivo. Sim. E aí essa criança tem dificuldade na aprendizagem. Então vamos imaginar um nível 3 de autismo, com um déficit, né, cognitivo. Então ele tem dificuldade de entender, ele tem dificuldade de falar. A família tem que abraçar a causa, né? Exatamente. Então, assim, quanto mais cedo aceita o diagnóstico da criança, você vai atrás de profissionais para trabalhar habilidades, ensinar e ajudar aquela família qual o melhor caminho de ensinar aquela criança a se desenvolver, que é tomar banho, escovar os dentes, né? Calçar um tênis sozinho, uma blusa, uma roupa. Sim. Deixa eu te perguntar, que você disse que tem o 1, o 2 e o 3. É mais comum quando tem alguém autista, em que nível não tem isso? Quer dizer, mais o 1, mais o 2, mais o 3? Então, não tem. Não tem. Por quê? Porque depende da questão da genética. Sim, um dos pontos, sim, né? Sim. Antigamente, quando se iniciou essas pesquisas lá atrás, só se via o nível 3 com déficit cognitivo. Né? Aqueles autistas que se movimentavam, faziam muitos movimentos repetitivos, que é uma das questões, né? Que são sim, as estereotipias. Então, o diagnóstico era feito só no nível 3. E aí o nível 2 e o nível 1 ficavam de fora. Então, antigamente eram vistos como aquelas pessoas estranhas, quietas, calada, tímida, tímido, né? Esquisito. Então, não tinha conhecimento, então achava... Não tinha conhecimento, mas ia para a escola, ia trabalhar, mas sempre aquela pessoa que ficava afastada das outras. Poucos amigos, quase nunca falava, vivia sempre sozinha num canto e era levado. Só que com o desenvolvimento da ciência, né, e os estudos, foi entendido que existe esses sinais e sintomas de uma forma grave, existe de uma forma moderada, existe de uma forma quase imperceptível, mas que existe ali e que realmente tenha essa dificuldade, né, na interação. Por isso que a gente tem diversos sinais e sintomas para a gente observar aí. Na verdade, conversando com você aqui, dá para perceber que a gente precisa aprender muito a respeito. Né? Dá para ficar aqui até amanhã, viu, Giba? Temos que aprender muito e temos que ter esse contato. De repente, aprender que muitas vezes a pessoa erra por não entender, cara. Muitas vezes a pessoa erra por não buscar. Muitas vezes tem na internet, mas o camarada não busca muita coisa. A verdade também é que você sente muito quando é da sua família, né? Tem isso também. Se não está na minha família, a pessoa acha que não tem que entender. Mas quando tem alguém da família, começa a entender diferente. Fala, não, é dessa forma, precisa entender. Então é bom a galera que está assistindo a gente aí, abrir a mente, começar a entender melhor, assistir o vídeo aí. Nesse momento quero até chamar você para se inscrever no canal, ativar o sininho aí, vai no Instagram também, segue a gente, podcast do Giba. Está aqui conosco a doutora Jennifer Lobenvai, diretamente de Mucuri. Antes de fazer a próxima pergunta, deixa eu te falar aqui, você atende Mucuri, você atende online, como é que é o esquema aí? Conta pra gente aí. Eu atendo de forma presencial e de forma online.
Então eu queria aqui mandar um abraço aos meus pacientes todos, né? Fique à vontade. Se quiser falar o nome todo mundo, Não posso. Então eu queria mandar um abraço para os meus pacientes, né? Todos aí, sim. Todos me disseram que vão assistir. Amém, que tá? bom, que bom. Então eu tenho pacientes, clientes, né? Em outros estados. Sim. Tenho pacientes fora do Brasil. Sim. Então são atendimentos online que a gente realiza. Top. E em Mucuri a gente mora em Mucuri, a gente realiza de forma presencial. Sim. Tá? Sim. Esse acompanhamento tem também pela prefeitura? Não. Você não sabe explicar? Não sei te falar como é que funciona hoje em dia com a prefeitura, não. Entendi. Chamei a mulher veio, está aqui, estamos de bate-papo. Deixa eu perguntar, o cordão de girassol, como é que esse esquema? Eu queria que você explicasse para a gente a questão do cordão, que eu estava dando as pesquisadas, e tem a questão do cordão. Eu queria que você falasse um pouco aí a respeito desse cordão de girassol, como é que funciona? Então, o cordão de girassol é um tema, assim, a gente teve uma notícia boa, né, esses tempos atrás, semana passada, retrasada, que foi sobre 2 projetos de lei aprovados em primeiro turno na Câmara, né? Meu assistente aqui, Geriel. E aqui, ó, vamos mostrar esse cordão aqui é o do meu filho, né? Sim. E aí é importante falar que é o seguinte, o cordão do girassol, tá? Esse daqui. Ele quando se vê uma pessoa usando o cordão do girassol, ele quer dizer que é uma deficiência oculta. O que é deficiência oculta? É porque você não vê a deficiência dele. Sim. Não está no rosto. Que nem a síndrome de Down está no rosto. Está no rosto. Você consegue ver. Você consegue perceber. Sim. Mesmo que seja mínimo, né? Você consegue perceber. Sim. O autismo, ele não está no rosto. Sim. Né? Claro que se for um autista nível 3, você vai perceber que tem um comportamento diferente. Né? Mas você não vai saber, lá, é autista. Não tem como. Tá? E aí a gente tem várias dificuldades dentro do autismo. Depois eu vou trazer qual a importância, né, do cordão. E aí o cordão do girassol, ele ainda não foi aprovado, né, no município, mas ele tem várias aprovações federais aí, em vários outros municípios, que o pessoal no aeroporto que preferiu, as aeromoças conseguiu identificar as pessoas que usavam o cordão do girassol para poder identificar que aquela pessoa precisava de uma ajuda maior. Sim. Então, ele ficou subentendido, né? E depois veio os projetos de lei, né, para ser aprovado, sim, que é a questão da deficiência oculta. Sim. Então, o colar de girassol, ele pode ser pro autismo, TDAH, sim, tem a questão do lúpus, fibromialgia. Então, essas pessoas que têm, né, essas outras questões também podem usar o cordão de girassol. Usa o cordão. Isso. O síndrome de Down tem? Não, doutor, você sabe me explicar? Tem o cordão. O síndrome de Down tem cordão também. Inclusive, eu quero trazer aqui, né, o Instagram de onde eu comprei, porque estou mostrando o cordão, sim, que é o Inclusão em Ação. O Instagram dele é @ né, Inclusão em Ação. Aí a gente tem o símbolo, né, o laço do autismo, sim, tá? E o QR Code embaixo. Esse QR Code é para quê? Vou deixar ele aqui. Explica pra gente. Então, o QR Code é o quê? Porque existem vários papéis e laudos que a gente precisa ficar andando. Então, você vai passar com seu filho na fila do mercado lotado. Como é que você vai provar que seu filho, nível 1 de autismo, não consegue ficar naquela fila? Ele pode entrar em crise, se desorganizar e se desregular. Você vai ter que ficar explicando para as pessoas? Que é chato também. Né? Então, até expõe a criança. E a gente tem que expor os filhos o menos possível, né? Por causa dessa questão, eles não precisam disso. Então, o QR Code é o quê? Esse QR Code é o digitalizador que a gente tem lá no telefone, a gente coloca ali e aí vai abrir toda a vida do meu filho. Então, tem ali o quê? Carteira de identidade, aquela carteirinha do SUS, tem os laudos, receita médica, tá tudo ali. Legal. Todo acompanhamento médico, então eu só vou incluindo. Então, se a pessoa tiver dúvidas, ela tá ali, a documentação dele tá ali, tá tudo certinho. Sim, top. Chamei a mulher veio, tá aqui,
Jennifer Lobenweiss, psicóloga aqui na nossa região. Você que ainda não conhece o canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, vai no Instagram também, segue a gente lá, podcast do Giba. Deixa eu perguntar aqui, quais são os sinais e sintomas que são observados na pessoa que tem autismo? Conta pra gente, fica à vontade. Então, perto do momento que vem a criança, a gente começa a observar, falamos do marco do desenvolvimento. Então, assim, a criança tem muita dificuldade em olhar nos olhos. Então, eu vou trazer aqui não só como criança, eu vou trazer como autista. Então, o autista tem muita dificuldade de olhar nos olhos. Então, por exemplo, esse tempo que a gente está olhando aqui, um no olho, ele não consegue. Não consegue. Né? Então, muitos autistas conversam com você olhando para baixo, né? Olhando para o lado. Os autistas que têm nível 1 conseguem disfarçar isso, que a gente fala de mascarar. Conseguem fazer o masking, tá? Então, dificuldade de olhar nos olhos, dificuldade de fazer amizades. Dificuldade, quando consegue fazer amizade, tem dificuldade em manter essa amizade, tá? Tem dificuldade nessas interações sociais, tem dificuldade de dizer aquilo que está sentindo. Então, ele não consegue nomear os sentimentos e não consegue entender o que está sentindo. Sim. As próprias emoções. Então, para eu falar para você, tô triste, tô feliz, eu preciso saber o nome dessa emoção. O autista tem dificuldade de entender que emoção que ele está sentindo para saber que nome que ele tem que dar isso. Né? Então, essa dificuldade de identificar a emoção a gente chama de alexitimia. Alexitimia. Então, por ele ter dificuldade de olhar nos olhos, ele tem dificuldade de perceber as expressões faciais das pessoas. Então, o autista, geralmente, ele vai perceber todos os detalhes de um espaço. Mas se você perguntar assim, qual é o rosto da pessoa, ou a pessoa está feliz ou está triste, ele não vai conseguir se lembrar. Tem cabelo de como? Né? Tá com o cabelo solto, com o cabelo preso? Ele não vai conseguir, porque ele não consegue olhar as expressões faciais. Né? É difícil para ele. Então, por essa dificuldade de ser desde criança, com o tempo, ele vai tendo dificuldade de identificar se a pessoa está triste, se a pessoa está feliz. Então ele começa a falar de algo que provavelmente é o hiperfoco, um tema que ele gosta muito, e ele não vai perceber que a pessoa está entediada. Sim, sim. E ele fala sem parar. E não consegue perceber. Aí você fala assim, não consegue, a pessoa começa a ficar inquieta, esse assunto tá chato, mas para ele tá tudo certo, ele não consegue identificar isso, tá? A gente fala também que eles não têm muito filtro, então pensa e fala. Sim. Né? Porque eles não conseguem entender as normas sociais. Então, em determinado lugar eu vou me posicionar, vou me comportar dessa forma. No hospital eu não posso fazer barulho, tenho que fazer silêncio. Mas na escola, na hora do recreio, eu posso gritar. Então, ele não consegue identificar essas questões, né, das questões sociais mesmo, de comportamento. Então, ele tem essa dificuldade de como se comportar, como se comunicar. Sim. Tá? Um exemplo, a gente pega aí e fala assim, nossa, mas essa criança é tão inteligente, sabe matemática, a gente nem terminou de falar a conta, ela já está fazendo a conta. Mas essa criança tem a dificuldade de ir ali na padaria e comprar um pão. Por quê? Não é só a criança, não. Adolescente também. Sim. Adulto, então, já consegue falar assim, não vou pedir pelo celular. Já tem uma estratégia aí. Então, assim, por quê? Por causa da dificuldade da comunicação. Porque ele vai chegar, eu vou ter que sair de casa, atravessar a rua, e se alguém me cumprimentar, o que eu faço? Então, se eu for lá e perguntar para o dono da padaria, me dá 3 pães, e se ele me perguntar e eu não souber como responder, aí ele vai lá assim, você quer 3 pães de sal ou 3 pães de doce? E minha mãe não falou que se é de doce ou se é de sal. Ele não sabe decidir. Sim. Ele vai voltar para casa sem o pão. Porque ela não falou se era pão de doce ou se era pão de sal. Entendi. Entendeu? Então ele fica com medo. Então, para falar, você tem que falar tudo. Ele não vai conseguir se virar. Vou levar 3 de sal, ou vou levar 3 de sal, 3 de doce. Não consegue decidir. Ele não consegue decidir, tá? Eles também entendem tudo ao pé da letra, de maneira literal. Então, estou falando aqui do pão de sal e pão de doce.
Então, se a gente imaginar a palavra doce, ele vai entender que o doce, o pão, é doce, feito de açúcar, literalmente. O pão de sal é feito só de sal, literalmente. Ele não vai entender que tem ali outras misturas. Quando a gente fala manga, pode ser manga de blusa, manga, né, do pé de manga, certo? Se a gente fala assim, e ontem choveu canivete, não sei se conhece essa expressão, né? Tomei um chá de cadeira esperando Giba, né, no podcast. Brincadeira, viu, gente? Não tomei, não. Mas o que o autista vai pensar? Fala assim, um chá de cadeira? Pensa de forma literal, ao pé da letra. Um chá de cadeira, sim, sim. Né? A chuva, um monte de canivete chovendo. Então, é pensar de maneira literal. Olha, você vai na padaria e compra 3 pães de sal. Mas se tiver o leite, você traz o leite. Também. Ele vai lá, compra 3 pães de sal, só que tinha leite. Ele deixa de trazer o leite e traz o leite. Deixa de trazer o pão e traz o leite. Né? Um adulto do trabalho, o chefe fala com ele assim, olha, você faz um relatório de 15 páginas, ou de no mínimo aí 15 linhas. Ele vai fazer um relatório de 15 linhas. Ele não vai fazer nem a mais e nem a menos. Vai ter 15 linhas exatamente. É a questão de pensar de forma literal. Entendi. Tá? A questão, a gente tem aí uma questão da sensibilidade. O autista ele tem uma sensibilidade muito grande. Que a gente pode pensar no transtorno de processamento sensorial, que é o quê? Sensibilidade a tipos de roupa, sensibilidade à luz, sensibilidade a calor, a frio. Então, eles têm autistas que andam na rua à noite, por exemplo, eles não conseguem, não pelo escuro em si da noite, mas por causa da luz do poste que fica refletindo direto no olho dele, sim. Né? Não consegue, tem autistas que não conseguem usar calça jeans de forma alguma. Tem blusa, essa blusa pinica, não quero essa não. Cortar cabelo assim é um terror, né? Para cortar cabelo no começo é um escândalo, depois ele vai acostumando. Mas se vai acostumando, tem que ser sempre o mesmo barbeiro. Se você mudar de barbeiro, já dá problema. Né? Tem autista que não gosta de toque, não gosta de abraço, não gosta de beijo. A não ser que ele venha e te abrace, ou permita ser abraçado. Porque se você for a mãe que gosta de abraço, o pai gosta de abraço, vai lá abraçar, ele faz assim. Aí você fala, nossa, não me ama. Pai e mãe, né? Mesmo pai ou mãe. Ai, não me ama, não gosta de toque, por causa essa sensibilidade. Então, tem a possibilidade de ter pessoas que têm o autismo e não sabem, vamos dizer assim, pessoas homens já formados, que pode ser que tenha isso, tenha o autismo, mas não... que seja autista e não sabe. Interessante. Por quê, Giba? Porque, principalmente o autista nível 1, ele desenvolve habilidades, como todo mundo desenvolve, né? Sim. Como todos os autistas são possíveis de desenvolver, só que o nível 1, antigamente tinha que fazer isso sozinho, se vira, né? Assim que os pais falavam, assim, se vira, né? E aí eles iam e dava conta do jeito deles. Então vai desenvolvendo o que a gente chama de masking. Sim. Começa a observar como que o outro faz, o comportamento do outro, para poder fazer igual. E aí ele vai ser aceito e vai ficar igual aos outros. Vai passar batido. Vai passar batido, exatamente. Entendi. Existe alguma lei de direito para o autista? Existem várias leis federais, né? Mas para cada lei federal que existe, ela precisa ser aprovada no município, né? Sim. Que inclusive nós tivemos aí 2 projetos de leis aprovados no município de Mucuri, né? Isso se estende em Tabatã, acredito. Sim. Que foi a lei do Cipiteia, tá? Que é a lei Romeu Mion, e a lei Berenice Piana, que foi aprovada no município de Mucuri. Quais leis são essas? A lei Berenice Piana, ela traz a questão da proteção ao autista, trazendo que o autista ele é deficiente de acordo com a lei. Ele está dentro da prioridade e da proteção de deficientes. Sim. Né? Por quê? Meu filho não é deficiente. Né? Como você vê o autista como deficiente, ele é juiz, ele é delegado, ele é médico, como que você está vendo ele como deficiente?
por causa de uma questão que eu trouxe no início, que é uma condição permanente. Então, ele tem dificuldade de se comunicar, ele tem sensibilidades. Se ele tiver muita interação social, que é um dos sinais e sintomas, ele pode entrar em crise, ele pode ter uma sobrecarga sensorial. A gente traz aí duas palavras difíceis dos Estados Unidos, que é o meltdown e o shutdown, tá? Ficou com o meu lado. Que são crises, né? São nomes de crises aí, depois eu posso falar um pouquinho sobre cada uma dessas duas aí. Que é preciso respeitar. Então, independente dele ser nível 1, nível 2 ou nível 3, ele tem as dificuldades e pode ter crises. São crises que duram um dia, uma semana, 15 dias. Então tem direito. Tem direito, né? Entra na lei. E o CIPTEA, que vai passar, né, pelo Sistema Único de Assistência Social, então você tem que fazer ir no CRAS, entrar a questão do LOAS, para poder ser encaminhado para fazer a carteirinha. Então, essa carteirinha aqui, né, esse cordão eu comprei. O CIPTEA, a população não vai precisar comprar, né? As famílias de autistas não vão precisar comprar. Porque onde tiver, se o filho for autista, ele tem prioridade no atendimento. Tem lá no supermercado o laço, né, do autismo, o banco, ele tem prioridade no atendimento, né? Então, tem que estar indo, para poder ir até o CRAS, tem que estar com o laudo, tem que estar tudo, não é simplesmente, me dá aí que eu vou usar. Não, até esse daqui precisa do laudo. Entendi. Chamei a mulher veio, está aqui, estamos de bate-papo. Aqui a gente tem um contra um, mas como é meio diferente o papo, aqui Giba pergunta e convidado responde. Você vai, é tipo um futebol, ele vai conhece o boleiro. Eu pergunto e você vai me responder, tá bom? Tá certo. De forma bem resumida, são 8 perguntas, tá bom? Giba pergunta, convidado responde. Autismo é uma síndrome? Não, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Top. É possível que os comportamentos do autista melhorem com o tempo? Sim, de acordo com o diagnóstico mais rápido possível para trabalhar as habilidades que ele tem dificuldade. Por que o azul foi definido como a cor símbolo do autismo? Porque há muitos anos atrás eram diagnosticados mais meninos do que meninas. Sim. Porque as meninas têm muito mais facilidade de fazer o masking, ou seja, de mascarar os sinais do autismo do que o menino. Ah, tá. Então, não é nem porque não tem, é porque ela tem mais facilidade em esconder. Exatamente. Então era muito mais aceito a menina tímida, quieta, né? Nossa, ela é bem comportada, né? Ela não te dá trabalho. Menina muito fácil, mas o menino, você vê o menino quieto, você acha estranho, mas a menina você não acha estranho. Então ela consegue mascarar, por ela ficar muito quietinha, ela observa, né, e faz igual. Entendi. O que significa o símbolo do autismo? O símbolo do autismo, você fala em relação ao quebra-cabeça. Sim. Então nós temos hoje, quando eu levo o slide, eu trago 3 símbolos para mostrar para todo mundo. O primeiro símbolo é esse aqui, né, do quebra-cabeça. Então tinha 4 quebra-cabeças, né? Depois veio o laço de fita com o quebra-cabeça. E hoje em dia a comunidade autista construiu um símbolo que eles dizem que representa mais a comunidade autista, que é o símbolo do infinito com diversas cores, são as cores do arco-íris. Né, que é o símbolo do infinito com as cores do arco-íris. E o que representa, né, o que significa? Significa a diversidade, né, de sinais, sintomas, de critérios dentro, né, desse transtorno, né, do neurodesenvolvimento, as possibilidades e as capacidades de cada um. Top. As vacinas podem causar o autismo? De jeito nenhum. Já foi comprovado que vacina não... Tem nada a ver. Não causa... Nem as telas, viu? Sim. As telas pioram um pouquinho os sinais, mas não causam. A exposição à poluição pode ser uma causa para a pessoa ser autista? Também não. Você tinha respondido já isso lá no começo, né? Não. A diferença entre meninos e meninas com autismo? Você também praticamente já respondeu essa questão da menina ser mais quieta, então ela é bem quietinha, bem tímida, mas está ali mascarando. Mascarando os sinais de autismo. Claro que tem meninas quietas que nem todas são autistas, né? Então a gente precisa ir investigar e levar, se começa a perceber
questões de ansiedade, vai fazer uma apresentação na escola de um trabalho, ela não consegue, né? Tem dificuldade de fazer amigos, né? Já tem algo para observar aí. Tem como detectar o autismo na sua gravidez, na gravidez da pessoa? Não. Por quê? Lembra que a gente falou que o autismo é a partir do comportamento, sinais e sintomas que a criança apresenta? Sim. Né? Pode encontrar alguma mudança genética, mas nada que é possível fazer, inclusive no ultrassom. Bater o martelo e falar. Mas o diagnóstico é realizado através da observação dos comportamentos das crianças, né? Das adolescentes, a jovens e adultos. Sim. Chamei a mulher veio, psicóloga, doutora Jennifer Lobenvai. Esse nome é complicado. Deixa eu te falar, qual a importância do mês de abril para o autismo? Muito mês que bem. comemora a data? Como é que é? Me fala um pouquinho para ela entender. Dia 2 de abril, né, foi o dia definido pela ONU, é o Dia Mundial da Conscientização do Transtorno do Espectro Autista, né? Que é onde todos se juntam para trazer essa conscientização. Então, quanto mais informações a gente traz a respeito, né, do autismo, menor é o preconceito. Sim. E esse ano, o tema em 2024, esse ano foi, o tema desse dia foi valorize as capacidades e respeite os limites. Porque todos os autistas têm capacidades diferentes, né? Mas eles também têm limites, como todas as pessoas têm. Então é importante esse respeito, né? Essa valorização acontecer. Sabe explicar por que foi o dia 2 de abril? Alguma coisa, questão de data assim? Não tem um... Foi criado em 2007 pela ONU e instituído no Brasil pela Lei 13.652 de 2018. Top. Chamei a mulher veio, está aqui. Galera, estamos chegando ao final. Você que ainda não conhece o canal, vai lá, se inscreve, ative o sininho, segue a gente no Instagram, Podcast do Giba. Doutora, deixa aí seus agradecimentos finais, sabe de quando você está aí na sua casa, fica à vontade. Olha que eu fico mesmo, hein? Olha só, Giba, muito obrigada, quero agradecer imensamente o convite. Amém. Né? Enquanto a gente puder estar indo e levar orientação, né, e conscientização a respeito do transtorno do espectro autista, a gente... Acho que é uma missão, né? Enquanto mãe de autista, enquanto profissional de autista. Quero agradecer meu esposo, Geriel, claro. Agradecer meu filho, né? Que é um dos meus maiores fãs, né? Sim. Ele fala isso. Perguntando assim, vai perguntar, quem é Jennifer? É a mãe do Cauã. Eu falei, só isso é importante, meu filho? Só isso é importante. Então, quero agradecer o Cauã, né? Imensamente, porque ele que me fez ser essa mãe, essa profissional, de ser especializada, né, em autismo e análise do comportamento. Agradecer a Deus, né, acima de todas as coisas. Né, agradecer meus pacientes pela confiança, né, porque tem muitos que estão comigo há muitos anos já, né, então a gente tem esse carinho imenso por eles e agradecer a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Deixa né? seu contato para a galera aí, deixa... forma que você está atendendo, como pode mudar isso aí, fala pra gente. Pronto, eu atendo de forma online e atendo de forma presencial no município de Mucuri. Pode entrar em contato através do telefone 73998 40 8088. E a gente está de portas abertas, a gente pode estar abrindo uma agenda aí aqui em Tabatã, né? Pertinho mesmo, né? Rapidinho a gente vem, né? Abre a agenda, a gente vem, atende, né? Meu Instagram, psicóloga, _Jennifer, _Lobenvai. Lá também encontra, né? E consegue fazer o contato comigo lá. Sim, top. Galera, estamos chegando ao final, muito obrigado por estar assistindo a gente. Chamei a mulher veio, tá aqui, tamo junto.